Olá, estamos iniciando o 8º vídeo dessa série, O Santuário. Hoje estudaremos um capítulo do 3º tema. A série de estudos é O Santuário, o tema é No Lugar Santo, o 3º capítulo é o Altar de Incenso. Recapitulando, no pátio, nós temos ali um duplo processo de purificação. Primeiro no altar de sacrifício e depois na pia, ali para lavar toda a nossa mácula. Depois de purificados, nós entramos no lugar santo. E isso tudo tem a ver com a nossa vida diária e espiritual. Entrando no lugar santo tem 3 móveis. O primeiro móvel é um candelabro com 7 hastes. Esse móvel representa a vida, a vide, aquela força que a videira tem conectada, o ramo, o galho tem conectado com a árvore. Representa a essência da vida espiritual, o Espírito Santo. Logo em seguida temos o segundo móvel do santuário, do lugar santo, que é a mesa com os pães da preposição. A mesa com os pães da proposição. Esses pães, eles eram não fermentados, e nós devemos nos alimentar da palavra de Deus pura, né? E não alimentar de alimentos estragados que está sendo pregado hoje em dia na maioria absoluta, ou quase todas as igrejas. Hoje vamos estudar o terceiro móvel do lugar santo, é o altar de incenso. Do que era feito o altar de incenso? Me acompanhe em Êxodo 31-3. Farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás, 2 côvados à sua altura. Então o comprimento era de 2 côvados, a largura de 1 côvado seria quadrado. Note que é o móvel mais alto do santuário, até do altar de sacrifício. O altar de incenso era o móvel mais alto do santuário. Como deveria ser oferecido esse incenso? Me acompanhe em Êxodo 30 e 35. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte de perfumista, temperado, puro e santo. Te lembra alguma coisa com os frutos do Espírito? O fruto do Espírito é o que? Gozo, amor, paz, temperança. É muito confundido temperança com equilíbrio. Mas equilíbrio não é a palavra adequada para temperança. Na verdade, temperança é a palavra mais adequada para a vida espiritual. Não que um cristão seja desequilibrado, não. Mas o cristão, às vezes, tem que ser radical. O equilíbrio gera uma ideia de uma mistura entre o bem e o mal. Ah, você não pode ser muito justo, quer dizer que tem que ser um pouco injusto? Você não pode ser muito santinho, tem que ser o quê? Um pouco depravado? Não, não. Nós devemos ser temperado. Tempero é uma quantidade exata. Você tem que colocar exatamente 1 colher de sal no arroz. Não pode colocar 3, 4, 5. Não, não. Uma só exatamente não. Coloca um pouquinho mais, né? Para que ser tão exato? Coloca 2 colheres de sal para ver o que acontece. Ou não coloca nenhuma. Então, tempero é uma questão exata. Nós não devemos ser morno, o equilíbrio da ideia de morno. E não é isso que Cristo deseja de nós. Deseja que nós somos exatos, temperados. Agora, esse incenso simboliza o quê? Me acompanhe em Apocalipse 5 e verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos estes harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Olha, não matarás, não adulterarás. Não, ninguém desvia o ouvido de ler a lei de Deus, não. Mas hoje, líderes, inspirados diretamente pelo inimigo, quer que nós tomamos um caminho errado, que nos leva à perdição e não a Cristo, aconselhando a todos os seus, aos seus ouvintes, a não ouvir a palavra de Deus, a não escutar, a só escutar aquele alimento manipulado que eles oferecem. Como nós vimos, o altar de incenso era o móvel mais alto que tinha no santuário. E só através da oração é um todo. Só através da oração nós conseguiremos
harmonia com a palavra de Deus, viver de forma coerente e também ser um instrumento nas mãos de Deus em salvar pessoas. Se eu e você, nós não estamos em obediência, se nós não estamos purificados, se nós não estamos conectados a Cristo, se nós andamos aí cometendo pecadinhos de vez em quando, a nossa vida é abominável, nossa oração é abominável perante Deus. Agora, se nós estamos em harmonia com a vontade de Deus, a nossa oração ela é ouvida. E aí só assim você é um instrumento nas mãos de Deus para interceder por outros. Como que uma pessoa que está com um problema sério e vai interceder por outros, ele precisa de intercessão própria. Então nós precisamos andar em harmonia com Deus para depois interceder pelos outros. Você deseja que seus familiares, seus filhos, seus pais, seus amigos, larguem esse caminho de engano? Você deseja que Cristo ouça, que Deus ouça a sua oração e atue na vida deles através de seu Espírito? Acompanhe o Cordeiro no santuário. Vive uma vida nova com Cristo e só assim Deus ouvirá nossas orações. Do injusto só tem uma oração que Deus ouve: a confissão de pecados e o perdão. Depois desse perdão, aí que vem a oração de intercessão. Hoje em dia nós vemos aí muitos pregadores falando da doutrina do santuário, apresentam o santuário como uma tonalidade bem romântica, comparam ali o santuário com coisas que praticamente não tem muito a ver e não tem parâmetros na Bíblia. Por quê? Porque fogem de ouvir a palavra de Deus. Você pode comparar o incenso. Olha, o incenso é a oração de Cristo que está lá perante Deus, porque só Ele tem uma oração pura e santa. E começa a fazer aí aconselhando os membros que é irrelevante acompanhar o Cordeiro e que não necessita disso. Como se só sobe nas costas do Cordeiro e ele te leva. Não é assim não. Cristo não é comparado com o jumento que leva a gente nas costas. Ele nos transforma, ele nos purifica e ele nos torna nova criatura. Devemos ter sempre isso em mente. Imagine você numa praça ali, começa a olhar as pessoas e achar que todo mundo que está de camisa branca são parentes. Isso não tem a menor lógica. E a maior parte dos estudos sobre o santuário, note, eles começam a fazer um monte de comparações. Aparentemente bonita, aparentemente lógica, mas se você não procurar os parâmetros na palavra de Deus, não vai encontrar. São meras coincidências. Dessa forma, o inimigo faz com que interta as pessoas com palavras românticas e com meras coincidências, e a pessoa vê como curiosidade: nossa, o altar é igual, igual nada, não está escrito na palavra de Deus. E isso é palavras vãs que o inimigo usa para deixar a gente intertido e abandonar o que é irrelevante. Uma vida de completa comunhão com Cristo, uma vida de seriedade, uma vida de sinceridade e uma vida de renúncia. Qualquer evangelho que não tem renúncia do eu e uma vida com Cristo é falso, independente da denominação que pregue. O meu convite é: vamos negar a nós mesmos e sermos fiéis a Cristo. E não esqueça de que somente através do poder de Cristo nós seremos vencedores. Nunca, jamais o mérito é nosso. Sempre o mérito é de Cristo. Mas para que Cristo atue em minha vida, eu preciso renunciar e me entregar. Permitir que Cristo trabalhe em minha vida. E na hora de eu escolher entre o certo e o errado, que eu escolha o certo. E mesmo que o meu desejo seja de fazer o errado. Quando nós escolhemos o certo, Cristo nos capacita a viver de acordo às nossas escolhas. Mas se nós não escolhermos o certo de coração, não haverá como. Então Deus conhece o meu e o seu coração. Estás renunciando a Cristo de fato? É uma pergunta que só Deus conhece. Entregue sua vida a Cristo. Obrigado pela atenção e aguardo você no nosso próximo estudo. Em minhas trevas Cristo achou-me, tocou os
meus olhos e fez-me ver. Quebrou a corrente, libertou-me, e livre sou para viver. Oh, glórias dou a Cristo, meu Senhor, que veio para salvar um pecador. Em todos os meus dias eu quero louvar, pois seu amor salvou-me, o seu poder mostrou-me, que foi por seu glorioso amor. O grande amor que demonstrou-me, nem anjos podem compreender. Deixou o céu e a sua glória e veio ao mundo pra morrer. Oh, glórias dou a Cristo, meu Senhor, que veio pra salvar um pecador. Em todos os meus dias eu quero louvar, pois seu amor salvou-me, o seu poder mostrou-me, que foi por seu glorioso amor. Pois seu amor salvou-me, o seu poder mostrou-me, que foi por seu glorioso amor, que foi por seu glorioso amor.